O programa Mais Médicos, lançado pelo governo federal, pretende incentivar a ida de médicos para as áreas periféricas das grandes cidades e também para os municípios de interior. Além disso, ele também vai aumentar o curso de medicina em 2 anos, momento em que os estudantes devem prestar serviço no Sistema Único de Saúde, o SUS. Logo no lançamento, o programa criou polêmicas na classe médica, principalmente por abrir a possibilidade de contratação de médicos estrangeiros. E para debater mais esse assunto, estão aqui no estúdio o diretor da Faculdade de Medicina da UFG, Vardeli Alves de Moraes. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, muito obrigado pelo convite. Bom, e também está presente nos nossos estúdios o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Edivaldo Bernardo de Lima. Olá, Edivaldo, muito obrigada pela presença. Obrigado. Bom, mas antes de começarmos esse debate, você confere agora uma matéria explicando um pouco mais sobre esse programa. A melhoria da saúde pública no Brasil foi uma das principais reivindicações feitas durante as manifestações que tomaram o país. Em resposta a isso, o governo federal lançou no início do mês de julho o programa Mais Médicos, que pretende investir em infraestrutura de hospitais, incentivar a ida de médicos para o interior do país e para as periferias e também ampliar o número de vagas nas universidades. Atendendo ao primeiro ponto, o Ministério da Saúde deve investir 15 bilhões de reais até 2014 em obras e infraestrutura de hospitais e unidades de saúde e também na aquisição de equipamentos. Outro ponto a ser atacado é a convocação de médicos para atuar na atenção básica de periferias de grandes cidades e municípios do interior do país. As vagas são oferecidas prioritariamente a médicos brasileiros. Só no caso de não preenchimento de todas as vagas, o Brasil aceita candidaturas de estrangeiros. Além disso, em parceria com o Ministério da Educação, serão abertas mais de 11 mil vagas nos cursos de medicina do país, até o ano de 2017, e também 12 mil vagas para a formação de especialistas até 2020. O projeto causou revolta na classe médica que saiu às ruas para protestar contra a iniciativa, principalmente por causa da possibilidade da vinda de médicos estrangeiros para o país. A possibilidade de que profissionais de outros países venham trabalhar no Brasil dividiu opiniões entre os usuários. A reclamação de falta de médicos e deficiências no atendimento são constantes, mas os pacientes veem maneiras diferentes de resolver o problema. Não falta médico, falta vontade de ajudar as pessoas. Porque médico, acho que no estado de Goiás tem muito médico. Agora eu não sei se o salário está pouco, né? O salário pequeno para eles trabalhar, as condições que está faltando. Porque médico tem, eu acho que tem. Eu acho que não tem necessidade de trazer médico de fora, não. Porque os médicos que estão aqui no Brasil, acho que tem capacidade para trabalhar. Eu acho uma boa ideia, porque vai trazer médicos que querem mesmo realmente trabalhar, vai agilizar o atendimento para a população e vai incentivar os médicos do país, né? Porque hoje em dia cada médico que se forma, eles não querem trabalhar para o Estado, eles querem cada um montar sua própria clínica e formalizar o atendimento deles, aí sai tudo mais caro porque eles vão ganhar mais, né? Aí esse programa do governo acho que sairia bom porque vai incentivar muito os médicos brasileiros a trabalharem para o Estado. Bom, professor, primeiro pergunta para o senhor. Qual é a visão, qual é a posição da Faculdade de Medicina da UFG e também da classe médica goiana em relação a esse programa? A Faculdade de Medicina, através do Conselho Diretor, já até emitiu uma nota de protesto, foi publicada no último domingo, a respeito. Então, ela é totalmente contra essas posições do governo, primeiro porque foram editadas de uma forma extremamente autoritária. Em nenhum momento houve discussão com a academia, com a universidade como um todo. E são 2 medidas, quer dizer, a primeira medida é relacionada ao aumento do custo de medicina. O argumento é de que os nossos alunos teriam maior contato com pacientes do SUS. Os nossos alunos já têm contato com pacientes do SUS. Aliás, o curso de medicina, a parte prática dele toda é feita no SUS. Não há nenhum convênio da Faculdade de Medicina com o serviço privado. Então, tanto o 5º ano quanto o 6º ano é realizado todo ele junto com pacientes do SUS. E esse acréscimo de 2 anos iria tumultuar
consideravelmente, porque nós acrescentaríamos um número muito grande de alunos para serem supervisionados. Outro item do programa, que é o programa de importação de médicos, evidente que nós não somos contra vir médicos de qualquer país do mundo. O que nós estamos debatendo é que a necessidade de revalidar o diploma. A universidade tem uma resolução de revalidação de diplomas que não é só de médico. Qualquer profissional de nível superior que vir trabalhar no Brasil, o diploma dele tem que ser revalidado. Então, por que cancelar essa revalidação para os médicos? Bom, Edivaldo, e você que trabalha aí com saúde também, qual seria a posição em relação a esse programa? O que nós estamos discutindo no Conselho Municipal de Saúde é a possibilidade de se ampliar as condições para a população, principalmente em locais mais distantes e que não têm atrativos para os profissionais deslocarem para esses locais. Nós achamos que isso é importante, né? Mas não só o médico ir para locais que não têm atrativos, não são centros importantes, né? Centros urbanos importantes. Mas outros profissionais também, nós achamos que é importante. O médico ele não faz medicina sozinho. A medicina ela é desenvolvida de uma forma muito ampla, intersetorial, né? Multidisciplinar. O médico não trabalha só. E há locais distantes no estado de Goiás, país afora, que outras experiências já deram certo, né? Não eram mais médico. Em 90, o governo Collor extinguiu a Fundação CESP, Fundação Especial de Saúde Pública, né? Que era uma instituição quase que secular, que foi extinta no governo Collor, e que ela atuava nos lugares mais distantes do país. E tinha processos de atração de profissional de saúde, inclusive médicos, né? Conheço vários médicos, por exemplo, recentemente fui atrás de pessoas que trabalharam, encontrei um companheiro médico, 100 anos de idade, e trabalhou por 55 anos na Amazônia. E na Amazônia, na época que ele trabalhou, 60 anos atrás, não tinha a tecnologia que tem hoje, como até hoje na Amazônia, em muitos lugares, não tinham atrativos científicos, né, e técnicos, grandes estruturas hospitalares, e eles trabalhavam em rancho, em casas simples, e atendia a população e tinha resolutividade, né? Então eu pego essa experiência de muitos anos atrás, que foi muito desastrosa a política do governo Collor para a questão, né, embora tenha sido responsável por sancionar a Lei 8.080, a Lei do Sistema Único de Saúde, criou o Sistema Único de Saúde, advindo aí de grandes lutas, como, por exemplo, o Dr. Waderli e outros companheiros da medicina que lutaram muito pelo Sistema Único de Saúde. Então, assim, mas era necessário garantir que serviços, que experiências exitosas, como da Fundação de Serviços de Saúde Pública, não fosse jogada por terra. Hoje faltam médicos, Edivaldo? Falta médico. Em Goiânia mesmo falta médico, não é? Eu estive esse final de semana num bairro, aqui na cidade de Goiânia, 5 horas da tarde, numa unidade de PSF, de saúde da família, e 5 horas da tarde não tinha médico lá. Os pacientes estavam agendados para aquele horário de 5 horas, ficaram sem ser atendidos. As razões eu não sei. Eu não sei se é problema de gestão, eu não sei se é o problema de indisciplina profissional. Há uma série de fatores nesse processo de faltar médico, se é porque o médico tem um problema de indisciplina, se é um problema de gestão, se é problema financeiro, se é de organização do sistema, né, se é falta de recursos. Mas há um problema, há necessidade, nós estamos advogando, né, advogando do bom sentido, assim, de que haja um consenso, de que haja uma discussão madura, de que haja uma abertura para um diálogo amplo entre a classe médica e a gestão. É bem verdade, eu concordo com o Dr. Waderli, quando ele coloca a questão, por exemplo, de que o Ministério da Saúde não iniciou um processo pelas universidades. Eu acho que é um pessoal que forma opinião, é um pessoal que daria uma grande contribuição. Eu fico receoso quando se fala em fazer uma discussão com a Federação Médica, porque esses caras pensam em dinheiro.
Eles pensam em privatizar. Nós queremos fortalecer o Sistema Único de Saúde, a universidade desempenhar um bom papel nessa formação, botar grandes e bons profissionais no mercado, né? Para humanizar o Brasil. O Brasil, nós temos, por exemplo, unidades de saúde hoje, que se você entra numa unidade de saúde, por exemplo, você chega na maternidade, na maternidade Dona Iris, hoje, você chega na maternidade Nascer Cidadão, você tem um padrão, não é? Porque ali se escolheu os melhores perfil de profissional e botou para trabalhar ali. Eu acho que a questão dos concursos tem que ser rigoroso, não é? E aí você chega, por exemplo, num CAIS que dá medo. Então eu concordo quando há, por exemplo, que o ambiente é ruim, a ambiência, você chega e tal, o profissional fica meio, não é? Então é necessário discutir também outros aspectos dessa questão. E no interior, precisa dar as condições mínimas de funcionamento. Agora, eu acredito que o tomógrafo mais avançado e tal, não vai para Colinas do Sul. Então é necessário pensar, o governo tinha que pensar e discutir, né, com a classe médica, com os profissionais de saúde, não só com a classe médica, tem que discutir com todo mundo, com a sociedade. Olha, o que nós precisamos fazer? Nós queremos a opinião de vocês. Olha, nós precisamos de melhorar a saúde no país. Então nós queremos ouvir os conselhos de saúde. Conselhos de saúde não foram ouvidos, não é? Então nós queremos mais dinheiro para a saúde também. Nós queremos mais fiscalização. Nós queremos qualificar, por exemplo, concurso para auditores. Você sabia que o Ministério hoje da Saúde não tem um quadro de auditores? Os auditores são servidores aproveitados, servidor permanente aproveitados, né, dentro do Ministério da Saúde fazer auditoria. Secretaria Municipal de Saúde não tem um quadro de auditores. Se você investe em auditoria, se você investe em transparência, né, e você qualifica a gestão por esse aspecto, todo mundo se motiva a fiscalizar e dizer, o recurso está sendo bem empregado. Olha a qualidade da maternidade Dona Iris, por exemplo. Bom, né? Professor, o que o senhor acha disso? Por que os médicos não se sentem atraídos por regiões periféricas ou pelo interior do país? Qual que é o problema dos médicos não irem para essas regiões? Primeiro, essa discussão de se falta ou não falta médico, ela é bastante debatida na Associação Brasileira de Educação Médica, que congrega todas as escolas médicas do Brasil. O que acontece é má distribuição dos médicos. Pode prestar atenção que eles estão concentrados nas grandes cidades e nos estados, principalmente estado do Sudeste. No Centro-Oeste há um equilíbrio, até um número adequado de médicos quando se compara com outras regiões. Agora, especificamente, por que é que o médico não é atraído para as cidades, né, do interior sem nenhuma estrutura? É problema de estrutura. Você já colocou isso de início. Quer dizer, como ele não tem a infraestrutura adequada para fazer o atendimento que ele gostaria de fazer, ele não vai. Não é um aspecto financeiro, não vai nem por causa do dinheiro, não, pelo contrário. Grande parte dessas cidades, do Programa Saúde da Família, os prefeitos oferecem salários maiores do que os de Goiânia, né? O que acontece é que ele tem um vínculo, ele não tem um vínculo extremamente precário de trabalho, porque ele não tem carteira assinada, ele não tem direitos de trabalhistas nenhum. Se o prefeito perde aquela eleição e outro prefeito é eleito, ele é demitido, né? Além do fato, volto a dizer, é a dificuldade que tem de infraestrutura. Então esses são os motivos elencados para que o médico, então, ele não seja atraído para o interior, além, evidentemente, de várias outras razões, né? O salário, por exemplo, esse salário, eu gosto muito de comparar isso, nós estamos no meio universitário, quer dizer, um salário de R$10 mil. Pensa que é um salário muito bom e por nós. Daria para pagar 5 professores, doutores, na universidade de 20 horas, que é o salário do professor doutor, hoje é R$2.500, R$2.000 e poucos. Então imagine, é uma distorção muito grande, né, em relação a isso. A gente continua com esse debate depois do intervalo, não sai daí.